Graça e paz, amados irmãos e irmãs, amém? Mais uma vez é um prazer estar aqui com você no nosso canal Elcio Crispim, compartilhando do alimento espiritual que é a palavra do Senhor. Muito obrigado a você que já está aqui no nosso canal conosco, está inscrito, que nos ajuda compartilhando os nossos vídeos. E muito obrigado a você que está nos visitando aqui no nosso canal, está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esteja à vontade para também fazer a sua inscrição e, dentro da sua condição, compartilhar os nossos vídeos, nos ajudando aí a propagarmos juntos a palavra de Deus. Amém? Então, desde já, convido você, meu irmão e minha irmã, que está conosco aqui através desse vídeo no YouTube, para que pegue sua Bíblia, seja ela em folha, digitada, celular, escrita, enfim, pegue sua Bíblia para que venhamos a compartilharmos do alimento espiritual que é a palavra do Senhor. Para tanto, eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22, versículo 21. Livro de Números, cujo autor é ninguém mais, ninguém menos que Moisés. Lá no capítulo 22, versículo 21, assim diz a palavra do Senhor. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta ou mula e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua mula ou jumenta, e seus dois servos o acompanhavam. Só até aqui. Esse texto em apreço, ele traz, é um texto muito conhecido, e ele traz a passagem onde Balaão, teve ali uma surpresa, ouviu um animal falando com ele. E se a gente for voltar um pouquinho nos textos anteriores, vamos ver que Balaão, antes de prosseguir para essa missão, ele consultou o Senhor Deus por 2 vezes. Na primeira vez, Deus falou com ele para não ir. Na segunda vez, depois que ele recebeu uma oferta, uma proposta maior para a realização do trabalho, ele consultou Deus e Deus falou com ele: vá, mas faça exatamente o que eu te mandar. Bem rapidamente, Balaão era considerado um profeta, um adivinhador, mas Balaão servia a 2 deuses. Servia a Deus e servia a outros deuses. E de cara aqui a Bíblia já vai falar para mim e para você, que não dá para o homem seguir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ele vai dar mais atenção a um e menos ao outro. E com Balaão não era diferente. Balaão dava mais atenção àquele ao qual lhe pagavam mais para isso. E com o nosso Deus do Altíssimo isso não funciona. Mas hoje, Deus não quer falar conosco sobre Balaão, e sim com a mula. Por quê? Você deve estar perguntando, mas por que Deus quer falar sobre a mula? A mula é um animal, lógico, mas já vamos saber na revelação de Deus o porquê ele hoje quer falar mais sobre a mula. O tema da nossa mensagem de hoje é: qual o segredo da relação entre Deus e a mula? O Senhor vai falar com cada um de nós hoje no íntimo, eu creio, em nome de Jesus. A mula é um animal utilizado, segundo a agropecuária, para serviços de longa duração, principalmente transporte de cargas. É um animal que, apesar de ser considerado pequeno, mas um animal que, segundo a agropecuária, aguenta grandes serviços, de longa jornada. E, com detalhe, não requer uma alimentação grande. A mula tem uma alimentação muito reduzida, ou seja, para os agropecuários, e também na época, a mula era um bom investimento para o trabalho, porque aguentava grandes jornadas, pesos inclusive, e se alimentava pouco. Aqui a Bíblia fala que ele se levantou, Balaão se levantou de manhã e pôs-se sobre
a sua jumenta, ou seja, havia uma relação entre Balaão e a mula, ao qual Balaão estava sobre ela. Ele comandava as ações daquele animal. E aí Deus já começa a nos trazer aqui para uma reflexão, né? Eu e você não estamos sobre ninguém. Estamos ao lado um do outro. Portanto, nós não podemos comandar as ações de ninguém. Embora Balaão aqui comandasse as ações da mula, Balaão tinha uma missão, que era amaldiçoar o povo de Israel. Missão essa que ele recebeu um valor consideravelmente do rei de Moabe, Balaque, para realizar, tendo em vista que o povo de Israel já avançava e se encontrava próximo a Moabe. O rei de Moabe, então, com medo daquela invasão, entendeu que aquele, entre aspas, profeta considerado top, iria conseguir travar o povo de Deus. E saiu pelo caminho. A Bíblia diz que ele saiu pelo caminho e, em dado momento, a mula por 3 vezes parou. Ora, por que a mula parou? A Bíblia vai dizer que a mula via o anjo do Senhor à sua frente e parava. Você já ouviu aquele ditado assim: fulano é teimosa igual uma mula? Segundo os agropecuários, a mula tem essa peculiaridade de, quando ela está lá naquele momento dela, naqueles dias, ela empaca e não sai do lugar. Deus já está falando comigo e contigo aqui. Até quando eu e você, dentro da igreja, vamos deixar de avançar por sermos teimosos igual uma mula, empacados, achando que as coisas têm que ser do meu jeito, do teu jeito, e não é da maneira que Deus quer. Por isso que muita gente não avança na obra, não avança na caminhada com o Senhor, porque é teimoso igual a mula. Quer do seu jeito, quer que Deus faça do seu jeito, e Deus está dizendo: não vou fazer do seu jeito. E aí a pessoa fica empacada ali 50 anos e não avança. Mas vamos voltar para cá. Deus está falando comigo, contigo, através desse vídeo, através dessa mensagem. Na terceira vez que a mula parou, Balaão já tinha esmurrado a mula 2 outras vezes, é a Bíblia que está dizendo, e ali o Senhor se manifesta para falar com Balaão através da mula. E aí vem a resposta da pergunta do nosso tema: qual a relação, qual o segredo da relação entre Deus e a mula? Ora, se Deus usasse um homem ali para falar com Balaão, Balaão jamais iria ouvir. Sabe por quê? Porque Balaão se achava o top, o cara. E quem se acha top, quem se acha acima de todos, não vai ouvir ninguém. Então a estratégia de Deus ali em utilizar aquele animal era para impactar Balaão. Ele jamais haveria de supor que aquele animal falaria com ele. E o segredo da relação entre Deus e a mula é o improvável. A mula ali, irmãos e irmãs, era o improvável, porque não apareceu ninguém para falar com ele. Mas a mula parou quando viu o anjo do Senhor à sua frente. A mula tinha olhos espirituais. Deus está falando muito comigo e contigo aqui através desse vídeo, eu creio, que muita gente se acha top, mas não consegue mais ter olhos espirituais, não consegue mais ouvir a voz do Senhor e ter olhos espirituais, assim como o Senhor vê, e passa a ver como homem. A mula ali era o improvável, porque ela estava vendo o anjo do Senhor, e mesmo tendo Balaão controlando ali o seu caminho, ela parou diante do anjo do Senhor. Ela respeitava o anjo do Senhor, ela entendia que era o anjo do Senhor. O improvável, Deus age assim com o improvável. O improvável tem olhos espirituais, ouve a voz do Senhor, por isso que é usado pelo Senhor. Quanta gente aí se acha top, que está vazia, não consegue mais ser usada pelo Senhor e fica vivendo de jargão em jargão a vida toda. Ali teimoso, vivendo de jargão, e não é mais usado pelo Senhor. E quer ainda controlar a vida das pessoas. Não faça isso. Ore ao Senhor, peça a Ele olhos espirituais. Não faça como Samuel fez quando chegou na casa de Jessé, que logo o primeiro que lhe foi apresentado achou que era aquele que Deus iria ungir.
E Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. Mandou, falta quem? Falta aquele lá que está cuidando das ovelhas, o improvável, aquele ao qual era considerado improvável. Deus quer usar os improváveis, Ele usa os improváveis. Ele usa aquele e aquela que falam assim, e esse aí que vai pregar hoje, é essa aí que vai ministrar na célula hoje, é esse ali que vai trazer a palavra, é esse que todo mundo diz que é improvável, é esse, é essa que Deus quer usar. Aí vem uma pergunta, e aí, você está disposto ou disposta a se tornar um improvável para ser usado por Deus? Porque Deus não usa os tops. Pelo contrário, os tops estão vazios, vivendo de jargão e muitas das vezes amedrontando pessoas com suas doutrinas religiosas, que estão totalmente fora da Bíblia. Aí vem essa pergunta para você. Quer ser top ou quer ser improvável? Quer ver um exemplo de improvável na Bíblia, como a mula? Davi, como a gente já falou. Era um improvável. Era aquele que ninguém acreditava. Quer ver outro exemplo de improvável na Bíblia? Moisés. Quando que o povo de Israel, quando que os hebreus iriam pensar que alguém vindo do palácio seria usado como libertador? Deus procura os improváveis para usar. Para, quando forem usados por Deus, impactar e conseguirem ganhar almas para o seu reino, e não membro para as igrejas. E aí? Quem você quer ser? O top ou o improvável usado por Deus? Como foi, carinhosamente, aquela mula, aquele animal que Balaão, profeta, top, considerado top, que ganhava para fazer o que ele iria fazer, ficou impactado quando Deus usou uma mula para falar com ele. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. E os que mais são usados por Deus são aqueles ao qual as pessoas dizem serem improváveis. Fica aí a reflexão. Quem você quer ser? Top ou um improvável ou uma improvável nas mãos de Deus para ser usado e usada por Ele e ganhar almas para o reino? Graça e paz a todos. Amém.